com Raam Mikhael Ivanov. Partes 1 e 2. Ao vivo com Elisa Bernal e Jean-Luc Ayllon. 20 de julho de 2022. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em revê-los durante estas férias nesta encantadora região. Então, eu vou, como de costume, oferecer-lhes e dar-lhes todas as minhas bênçãos e todo o meu amor. E nós nos reunimos e nos acolhemos primeiro em silêncio por alguns momentos. Silêncio. É claro que minha intervenção é uma continuação direta de minha última intervenção, onde eu lhes disse que o verão, finalmente em algum lugar, ia ser muito quente, dentro e fora. E que a atividade do Ayot HaKodesh, ou se você preferir os elementos, se tornaria cada vez mais intensa dentro de cada irmão e irmã, mas também em todo o sistema solar, e em toda a criação. Então, estou à sua disposição, digamos por 2 horas, para responder suas perguntas e suas dúvidas, que espero sejam numerosas. Então, a partir de agora, deixo a palavra para vocês. Vocês podem escrever as perguntas, podem dizê-las em voz alta, para quem está aqui. E de todas as maneiras possíveis, tentaremos nos entender e responder a elas. Elisa. Bem, havia uma pergunta ali que a gente tinha visto. Então, fale mais alto porque eles também precisam te ouvir no microfone da máquina. Elisa. Eu estava dizendo, Oma, que havia uma pergunta que vimos que eu acho que não era realmente sua, porque há alguém dizendo algumas coisas que você não disse de fato. Então, se quiser, eu posso ler. Então, eu te escuto, querida amiga. Elisa. Olá, Oma. Foi dito que depois de 3 dias o espírito do planeta e dos homens seria luminoso e haveria uma nova luz. E que o planeta teria sido limpo e que seria o paraíso para todos, segundo as palavras dos Zetas, Nancy Leder, e um quadro muito menos idílico, que parece ser muito mais sombrio, pois é dito por os Zetas que após a mudança dos polos, o Sol permanecerá oculto por 25 anos antes de reaparecer e que, durante esse tempo, a morte, a fome e a depressão terão causado estragos. Então, em quem confiar? Então, em primeiro lugar, quero deixar claro que nunca disse isso. E que os pequeninos espertos que se divertem dizendo essas besteiras, é melhor calar a boca. Temos dito a vocês por anos que não resta mais nada do sonho após os 3 dias ou após o evento. Claro que, pela lógica linear, sim, os Zetas estão absolutamente certos. Aqueles que lhe vendem um paraíso na Terra nada viveram da verdade e transmitem informações totalmente falsas. Vocês sabem muito bem e estamos anunciando a vocês há anos, que durante o evento coletivo, seja os famosos 3 dias, seja o flash galáctico, seja o aparecimento de Nibiru, o basculamento dos polos sinaliza o fim do sonho de criação. Aqueles que ainda estão projetando um futuro brilhante não experimentaram absolutamente nada da verdade. Eles ainda estão na atração da consciência, na projeção para um futuro luminoso quando não há nenhum futuro e apenas o momento presente, a totalidade do momento presente, será revelada nesta ocasião que foi chamada, de fato, de evento coletivo ou paraíso branco. Isto diz respeito a toda a criação. Então falar sobre o Sol em 25 anos não significa absolutamente nada porque não haverá ninguém para ver nada. Sou radical no que digo e muitos de vocês vivem a verdade, vivem o real, para entender minhas palavras. Quanto aos sonhadores que sonham, bem, deixe-os sonhar. De qualquer forma, eles despertarão da mesma forma que vocês despertaram quando chegar a hora certa, mas me pronuncio vigorosamente contra certos irmãos que estão em um tipo astral de delírio, que prometem um futuro luminoso, além do mais nesta terra, quando a criação é um mito total, um sonho total.
Isto simplesmente mostra, e a pessoa que faz esta pergunta quer se decidir de acordo com o que os Zetas dizem, de acordo com o que este irmão diz, ou de acordo com o que eu posso realmente dizer. Mas isto não tem importância alguma enquanto vocês não tiverem entrado em si mesmos para descobrir a verdade e viver a verdade. Nunca houve ninguém. Vocês sempre estiveram ali, antes de seu nascimento, depois de sua morte. Como diria Bedin, os universos passarão. O universo apareceu, o universo desaparecerá. É o mesmo para os multiversos, mas vocês sempre estarão ali, na beatitude infinita da verdade e do real. Todas as outras previsões são apenas projeções de quem não tem acesso ao real e à verdade. Eu não posso ser mais cru. Eu não posso ser mais autêntico ao lhe dizer isso. Agora, eu especifico e repito, eu nunca disse isso. Novamente, não é minha culpa que muitas pessoas, irmãos e irmãs, pensem que estão me canalizando e digam exatamente o oposto do que estou dizendo agora. Mas cabe a vocês discernir a verdade. Não há verdade em nenhum discurso, em nenhuma palavra. Sempre lhe disse que a verdade só está dentro de você no silêncio, na aceitação, na transparência, na ressonância ágape e no estado natural que é o real. Mas enquanto vocês não experimentam, e é o que parece ser o caso desse irmão que faz essa pergunta, vocês ainda estão procurando pontos de referência nas declarações um do outro. O que estou lhe dizendo não faz sentido se vocês não o viveram. Se vocês o viverem, faz sentido. Essa é toda a diferença. Claro, todo mundo tem sua própria projeção. Os Zetas lhe dirão que haverá um renascimento em X anos. Mas não restará ninguém para vivê-lo. Como vocês podem imaginar que há vida na Terra, seja ela qual for, nem estou falando da humanidade, a partir do momento em que não há essa luz de amor do Sol que vivifica o sonho, que vivifica a vida e que cria a vida. É completamente absurdo. Mas não se esqueça também que vocês vão entrar e que vocês já entraram, como eu disse no mês passado, no período de confronto e desequilíbrio, onde todas as suas ilusões serão quebradas pelo real da verdade. Então, deixem que sonhem. Deixem uns e outros dizer o que eles querem dizer. Mas quando chegar a hora, vocês saberão onde está a verdade. Certamente não está em projeções relacionadas ao tempo linear, ou outras dimensões. A única verdade, como temos dito durante anos, está em Iketnuk, ou seja, no momento presente, no tempo zero, onde vocês se lembram de quem são. E se vocês se lembrarem de quem são, não há mais espaço para qualquer sonho, para qualquer projeção. Há apenas espaço para a paz de quem vocês são, qualquer que seja sua idade, sua vida familiar ou qualquer que seja seu nível, não faz diferença. Ou vocês vivem o real ou não. Toda pesquisa, hoje, é totalmente fútil. A esperança ou o desespero são inúteis. Que fique claro. Mas não me faça dizer o que nunca disse e jamais disse. Mesmo quando se tratava dos mecanismos de ascensão, antes de descobrir, nós também, a verdade, falávamos de outra dimensão, de outra terra, mas certamente não desta atual terra tridimensional. A Terra existia, simultaneamente, em todas as dimensões. Mas nem todas as dimensões são mais reais do que a terceira dimensão. Virem-se para dentro de vocês. Parem de ouvir uns e outros. E olhe profundamente dentro de vocês onde está a verdade. Ela está no silêncio. Está na ausência de forma. Ela está na felicidade eterna que nunca cessou, do que vocês são na verdade além de toda forma, além de todo ser, bem como todo não ser. Aqueles que professam e levavam irmãos e irmãs diretamente para sonhos, esperanças ou desesperos, não são dignos, por enquanto, de viver a verdade, porque não fizeram silêncio dentro de si e estão simplesmente procurando uma audiência. Não estou procurando por nenhuma audiência. Eu não tenho nada a provar. Simplesmente vocês têm que provar para si mesmo o que vocês são. E só vocês podem fazer isso.
Vocês não precisam de ninguém, nem de um mestre, nem de um canal, nem de ninguém. Cuidado com aqueles que desperdiçam seu tempo, que aliás não existe. É muito sutil. Mas levam vocês para fora de si mesmo, para fora da verdade, para fora do real. O que vocês querem? Estar em paz. Ou se projetar na esperança ou no desespero. A decisão é sua. Você tem outras perguntas? Elisa, minha filha de 19 anos tem sonhos. Como? Elisa, minha filha de 19 anos tem sonhos e viaja para outras dimensões. Ela tem problemas para acordar e voltar. E quando ela volta, ela fica com muito medo de acordar desse sonho. E quando ela volta muito cansada. Então, qual é a pergunta? Elisa, bem, na verdade, este é um testemunho. Mas vou dar alguns elementos de qualquer maneira. Elisa, depois. Sim. Elisa, a pergunta é: você mencionou que depois da troca de polos ainda haverá jogos ou eu entendi errado? Não fui eu que disse isso. Novamente, alguns usam minhas palavras para dizer algo diferente da verdade. E não posso evitar. E vocês são muitos para se deixarem seduzir. Faça a si mesmo a pergunta: por que você se refere a esta sedução? Porque, dentro de você, há um desejo de perpetuar sua pequena vida humana em vez de viver a verdade. Ao contrário, pergunte-se sinceramente dentro de si mesmo para saber onde está a verdade. Agora, eu especifico para esta pessoa, o irmão que faz esta pergunta. Quando você viaja para outras dimensões, você não pode voltar cansado. Você volta com ainda mais energia. A menos, é claro, que essa pessoa, essa garota aparentemente muito jovem, viaje no astral. O astral faz você acreditar que está na verdade. A grande diferença entre os mundos de luz localizados nas chamadas dimensões superiores e o astral, é justamente aqui que se localiza. Não é a qualidade das visões. Não é a qualidade da informação. É como você se encontra. Se você volta apavorado, se volta cansado, está 100% no astral. Se você voltar cheio de luz, cheio de energia, cheio de vitalidade, então você foi para outras dimensões. Mas também afirmo que se você é livre, que está no estado natural, você não tem mais motivos para viajar para lugar nenhum. Você permanece firmemente no aqui e agora. As circunstâncias deste mundo vão levá-lo individualmente, e eu disse isso no mês passado, se bem me lembro, a choques pessoais. Vocês veem ao seu redor, há muitos irmãos e irmãs que se decompõem, que morrem, que quebram os ossos, que sofrem acidentes, mudanças brutais. É só porque eles não conseguem parar de sonhar. E a única maneira de aproximá-los de si mesmos através da inteligência da luz é simplesmente interromper o curso de suas vidas de qualquer maneira possível. É uma ajuda inestimável da luz para não ser tentado a ir para outro lugar que não o aqui e agora, no momento presente, no tempo zero, no coração onde está a única verdade. Não é mais hora de sonhar ou fazer perguntas sobre um qualquer futuro. Vocês não têm futuro nem passado porque o passado e o futuro pertencem à pessoa, à alma, à consciência. Mas vocês não são nada disso. Desenvolvemos suficientemente todos esses conceitos. E acho que os irmãos e irmãs que fazem esse tipo de pergunta são, ou talvez novos, talvez ainda estejam com medo de perder a vida ou perder a consciência porque não vivem o real. Se você vive o real, não há necessidade de ir para outras dimensões. Você está em paz. Você está em silêncio. Eu os convido a verificar por si mesmos. Acima de tudo, não acredite no que eu lhe digo ou no que os outros mentirosos lhe dizem. Porque nós também somos mentirosos assim que falamos. Mas hoje, a verdade é o absoluto que vocês são, como disse Bidin, o Parabrahman antes da criação, que nunca passou, que nunca passará e que sempre esteve lá.
Todo o resto é uma divagação da consciência, uma divagação do personagem, a necessidade de manter a ilusão e a recusa de encarar o que está aí. O que existe é a atividade conjunta dos 4 elementos, dos 4 Oyot HaKodesh. Como Noé e Zesnov disseram na época, isso traz você diretamente para si mesmo. Todas as bases e todos os alicerces que compõem sua vida aqui neste mundo e nesta terra, serão agora, em um intervalo extremamente curto, totalmente varridos, nem mesmo pelo evento, mas sim pela estupidez humana que acha que pode controlar tudo o que está acontecendo. Quando você é livre, você não controla nada. Quando você é livre, você está vivendo o que está aí e não está projetando após a mudança de polos. O deslocamento dos polos, ao nível do palco do teatro, é bastante real. Ele está em andamento. E será concluído sem que seja possível definir a data, provavelmente antes do final deste ano. Mas a loucura humana, que também atua em sua cabeça, em suas células, ligada à ação superexcitada dos elementos e da verdade, leva muitos irmãos e irmãs a eventos, eu diria, mais ou menos belicosos, mais ou menos em guerra com vocês mesmos, com a família. Vocês veem isso hoje em todos os estratos da sociedade humana. E sempre dissemos a vocês, já há 2 anos com Bernard de Montreal, que as coisas estavam crescendo, que não haveria trégua nem interrupção do plano. Bidi sempre lhes disse que o roteiro foi escrito e que a única maneira de vocês poderem mudar, não as coisas, mas mudar o tempo, era aceitando a fita ou recusando a fita de vidro. O mesmo vale para a consciência coletiva humana em relação à visibilidade de Nibiru. Porque vocês sabem muito bem que esse astro em particular está se movendo em velocidades diferentes. E da Terra, às vezes pode parecer retroceder ou desaparecer. Mas isso, hoje, não faz mais sentido, porque a cada dia que passar verá mais e mais eventos importantes dentro de vocês como no palco do teatro do mundo. E estes eventos o levarão gradualmente. Oma faz uma pausa para pedir um pequeno lenço. Vai gradualmente levá-lo a não ver nenhuma solução, exceto dentro de vocês. O plano que foi nomeado pelos maus rapazes o grande reset está quase completo. Tudo foi planejado pelos maus rapazes para que esses eventos ocorram da mesma forma que o caos cósmico. O caos cósmico é apenas a oportunidade final e inabalável de despertar para o que vocês são antes de qualquer forma, antes de qualquer nascimento. Vocês nunca nasceram. Vocês nunca morreram. O que pode parecer uma metáfora é apenas a pura verdade. E quando vocês vivem isso, vocês não podem mais duvidar, vocês não podem mais questionar nada sobre nenhum futuro, mesmo dimensional, de acordo com suas origens estelares ou de acordo com suas linhagens estelares que hoje, repito, não tem mais sentido. Diante da verdade, tudo o mais se desvanece. Na verdade, não há nada além de vocês. E quando digo vocês, não estou me dirigindo ao personagem e não estou me referindo à consciência, também não estou me dirigindo ao observador. Eu falo para aquele que sabe dentro de vocês que vocês são isso. Mas fiquem tranquilos, todos os acontecimentos de suas vidas individuais como da vida coletiva os trarão, mais ou menos brutalmente, mas devo dizer, cada vez mais brutalmente, a esta verdade nua. Podemos continuar, cara amiga. Elisa. Então, em relação à questão do sonho da menina, significava que ela ainda está sonhando ou que ela tem algo a transcender nesse cenário? Necessariamente. Mas talvez o que se está vivendo, o que quer que você vivencie, e eu já disse isto antes, é uma ocasião única, a mais importante para você se encontrar. Que seja sua própria morte, que seja seu casamento, que seja a perda de um familiar, que seja uma doença, que seja uma mudança de qualquer tipo, especialmente se acontecer de repente, rapidamente, é uma oportunidade e um pretexto para se reencontrar, e é através do evento que você está vivenciando que você vai se reencontrar.
Mas certamente não através de viagens no astral ou através dos ditos de canais que lhe prometem montanhas e maravilhas, ou que lhe prometem o inferno para depois do evento. Eu prometo a vocês apenas uma coisa: vocês vão se encontrar. E encontrar-se não precisa de gente, não precisa de sol, não precisa de dimensão, não precisa de interrogações e não precisa de questionamentos. Elisa, uma irmã diz: eu quebrei meu pulso há 8 dias. E eu obtive minha resposta. Obrigado, Oma. Há muitos irmãos e irmãs que quebram ossos. Com o que o osso está relacionado? A perenidade é o que sobrevive à sua morte. Sim, você tem esqueletos que podem permanecer por milhares de anos, é claro. Porque é uma estrutura sólida. Quebrar os ossos, quebrar um osso, é descansar de uma certa maneira do seu próprio pensamento, mas também do seu próprio corpo. É uma oportunidade única de se voltar para dentro de si e realmente se descobrir. Outra pergunta. Elisa, um irmão diz: olá e obrigado. Aqui está a minha pergunta. Acabo de perder minha mãe, que a acompanhei até o fim, seguindo essas vacinas, um câncer estonteante, em poucos meses. Podemos nos comunicar verdadeiramente com nossos falecidos ou eles estão em êxtase imediatamente após a partida? Por favor, obrigado. Você pode se comunicar além do tempo, ou seja, como explicou Bidin, na ultratemporalidade. Mas na maioria das vezes, aqueles que estão morrendo neste momento e já há muitos anos, são colocados em êxtase ao sol para experimentar o evento. Mas isso não impede que você possa se comunicar com eles. Porque vai passar em linhas, como eu disse, de ultratemporalidade. Mas qual é o sentido de se comunicar com alguém que morreu? É para tranquilizá-lo, é para fazer o quê? Devo dizer que hoje, também aí, é perda de tempo comunicar-se com o além. Quer se tranquilizar? Você quer se divertir? Quer reunir informações para descobrir onde o tesouro está enterrado no jardim? É isso? Sem isso, eu realmente não vejo o ponto. Elisa, na verdade, é um pouco legítimo, não é? Querer saber o que está acontecendo com sua mãe se ela se foi, não é? Não. Para quem vive a pessoa, sim, é legítimo. Mas para quem vive a verdade, não há mais mãe do que filho, pois não há ninguém. Lamento ser cada vez mais direto, mas não temos mais tempo para essa infantilidade. Vocês têm que ir ao básico. O principal é você. O principal não é o relacionamento com mãe, filho ou arcanjo ou mesmo comigo. O principal é você mesmo. Quando vocês colocarem isso na sua cabeça, vocês progrediram enormemente, ou seja, vocês se encontrarão. Elisa, o irmão diz: sinto falta dela. De quem ele sente falta? Elisa, bom, a mãe dele que acabou de morrer. Cabe a essa pessoa resolver por que existe esse apego. Apenas a pessoa está apegada. E como já disse anos atrás, não estarei mais interessado na sua pessoa. Não estarei mais interessado em seus sonhos. Só estou interessado na verdade até que vocês a vivam. Todo o resto levam vocês para longe disso. Querer se comunicar com um desencarnado, repito, música é ouvida. É uma perda de tempo e um distanciamento do momento presente. O único fim do seu sofrimento, seja ele qual for, seja a perda de um ente querido, seja a ansiedade pelo futuro ou qualquer questionamento que. Interrupção. Observe que houve uma interrupção na rede durante a primeira parte da transmissão da mensagem com Oma. Então continuamos com a segunda parte da mensagem. Obrigado. Bem, queridos amigos, estou de volta. Acredito que nesta sociedade, como disse, há palavras que é melhor evitar pronunciar, caso contrário o apito será soprado. Então, vamos retomar o curso de suas perguntas tranquilamente, se houver, é claro. Elisa, eu tenho uma pergunta. Nos disseram que o silêncio não era sobre ficar em silêncio. Não era o que? Elisa, nos calarmos. Eu não entendi a palavra.
Elisa. Se calar. Fazê-lo. Elisa. Se calar. Eu não entendi a palavra. Irmã. O silêncio não é se calar. Não falar mais. Não dizer nada. O silêncio não é fazê-lo. Irmã. Calar. Terra. Irmã. Se calar, não falar, não dizer nada. O silêncio não tem nada a ver com o fato de pronunciar palavras, não. Irmã. Pronto, é isso. O silêncio é o silêncio interior. É aqui que você se encontra como um espaço de silêncio interior, não importa o que. É um estado de aceitação que cria o silêncio. Não é simplesmente o silêncio das palavras que lhe dará acesso ao momento presente. O silêncio, em primeiro lugar claro e que tinha sido explicado por Tete de Caboche, Jean-Luc, ao nível do que se chamava, creio eu, propriocepção, ou seja, a percepção do próprio corpo. Claro, é muito mais fácil se seu corpo estiver em repouso, porque a consciência não está mais direcionada ao movimento de uma ou outra parte do corpo. É um estado de receptividade onde você não está procurando por nada, onde você não está pedindo nada e onde você está simplesmente ali, disponível. É assim que o silêncio se instala. Mas é inútil calar as palavras, isto é, calar para esperar viver o silêncio. É uma atitude interior onde a energia, a consciência é totalmente voltada ao interior de si mesmo. Nesse momento você cria, efetivamente, uma disponibilidade, uma intenção particular que não se dirige ao exterior, mas que se dirige ao fato de aceitar o que está lá, isto é, você mesmo. Nesse momento, a paz crescerá, o silêncio se instalará, e esse silêncio, você não pode confundi-lo, por exemplo, com o silêncio de uma meditação, porque esse silêncio é vazio e cheio. Pode haver pensamentos no início, mas os pensamentos simplesmente passam e o silêncio ainda está lá, e você descobre que o silêncio sempre esteve lá, mesmo quando você estava falando. O silêncio, como acolhimento e aceitação, são os momentos, as técnicas, se podemos dizer sem técnica, que permitem livrar-se de toda a confusão espiritual, mental, de esperança ou desespero, como há pouco com a história daquele que diz me canalizar e que diz bobagens, mas então realmente bobagens. Cabe a vocês descobrirem a verdade, repito. E encontrar a verdade não está e não pode estar ligado a uma visão, a uma percepção. É precisamente a ausência de visão, a ausência de percepção, a ausência de perturbação que o instala no silêncio, ali onde você se encontra. A ressonância ágape é a manifestação externa do silêncio interior. Quando você vive o duplo touro do coração ou o fogo do coração, ou quando você faz ressonâncias ágape em um grupo ou 2 a 2, isso é o que você vive, é a entrada no silêncio. É por isso que eu estava dizendo antes, de fazer a ágape algo que vai te curar é uma heresia. Encontre o silêncio dentro de você, e então a ágape também poderá curá-lo, mas não antes. Então o silêncio interior, quando você o descobre, quando você o vive, é óbvio, você não pode confundi-lo com mais nada, assim como aquele que se instala no momento presente ou no aqui e agora não tem nenhuma dúvida sobre o que ele vive e o que ele é, o que quer que o personagem diga, o que quer que sua vida diga, e o que quer que o seu corpo diga. Outra pergunta. Elisa. Bom, vamos terminar a pergunta. Ela disse. O silêncio. Ah, quem vai? Eu não posso te ouvir de jeito nenhum, hein? Elisa. Mas esse silêncio também faz parte do jogo, já que somos anteriores, você pode nos falar de tudo isso. Você é anterior ao silêncio, isso não significa nada, você é o silêncio personificado. O Parabrahman de que falava Bidin, o absoluto, o estado natural é um estado de silêncio, não há som, não há forma, não há luz, não há sombra, não há mundo, não há nem mesmo você, e no entanto é aí que você se reconhece. E por favor, já foi dito inúmeras vezes, não tentem monopolizar essas palavras em um nível intelectual, vocês não chegarão a lugar nenhum.
Em vez de fazer perguntas, instalem-se no silêncio, mesmo que não saibam o que é. Fiquem imóveis, fiquem aí, sem pedir, sem esperar nada, sem aguardar nada, apenas estejam aí no silêncio, e vocês o viverão. Não é mais complicado do que isso. A verdade é algo extremamente simples, e todos aqueles que vivem a verdade lhes dizem, ela sempre existiu. Vocês constatam que nunca existiu ninguém, nem você nem o outro. É para viver, não é para compreender. E as perguntas que vocês fazem simplesmente provam que vocês nem tentaram se manter quietos em uma postura, por assim dizer, de interioridade, de acolhimento e aceitação sem pedir nada, sem esperar nada, e eu garanto que vocês vão viver isso. Claro que no início sua própria mente, seu próprio ego lhe dirá que é muito simples, que não pode ser tão simples assim. Você será distraído por uma parte de seu corpo que lhe fará cócegas, por pensamentos que virão e que o levarão a outro lugar que não seja no momento presente. Ignore tudo isso, permaneça firme na aceitação. E o silêncio se fará. É realmente extremamente simples, não há necessidade, como se diz, de procurar o meio-dia às 2 horas, basta vivê-lo. Nós lhes repetimos com Bidin, com Abba, com Tete de Caboche, Jean-Luc, há pelo menos 6 ou 7 anos. E alguns de vocês ainda estão no processo de saber como, de querer saber o que é a verdade. Você não pode conhecê-lo, você não pode expressá-lo, você só pode vivê-lo, é intraduzível em palavras. Mas quando você se encontra, você sabe imediatamente. Você não precisa de uma opinião externa, você não precisa de confirmação do seu ego, sua alma ou qualquer outra coisa. É tão evidente. Esta é uma evidência que não sofre qualquer discussão. Enquanto houver uma discussão dentro de você, isso significa que você não a viveu e que você ainda não é suficientemente simples, que ainda não é suficientemente humilde. Em algum lugar, como eu disse antes, você acredita em seu próprio cenário, acredita em seu próprio personagem, acredita em coisas, mas não vive a verdade. Vocês têm que se despojar de todo álibi, toda vontade, todo desejo, apenas esteja aí. Não é complicado o que estou dizendo, mas aparentemente é muito complicado para o personagem. Mas garanto a vocês, que ainda há cada vez mais irmãos e irmãs, que foram infectados pela pandemia ágape. Eu espero que eles não vão me cortar aí. Uma pandemia ágape é uma pandemia de amor, ela se espalha muito mais rápido do que qualquer coisa que esteja presente atualmente na Terra. A pandemia de ágape começou, relembro, no verão de 2019 e foi impulsionada no país emblemático da humanidade, ou seja, Quebec, que é claro e vocês sabem, na história que está sendo vivida atualmente, talvez tenha sido mais privada da sua vida do que na Europa, onde a falsificação atingiu limites incríveis. Por quê? Porque quando chegar a esse nível, o que você quer fazer além de se encontrar? Quando não há saída, não há recursos do lado de fora, você é obrigado a ficar em casa, é obrigado a ficar trancado, e ainda tinha os telefones e as redes sociais. Da próxima vez, não haverá mais nada disso porque tudo vai parar. O que vocês terão que fazer senão virarem-se para si mesmos? Caso contrário vocês vão enlouquecer, mas mesmo que enlouqueçam, em algum momento vocês se voltarão para si mesmo, porque vocês não têm escolha. Então o silêncio, quando você o vive, você sabe. A verdade, quando você a vive, você a conhece precisamente porque a viveu, você a compreendeu, mas você não pode explicá-la. Isso se reflete em sua vida de diferentes maneiras, foi explicado detalhadamente. Vocês experimentarão a fluidez da unidade, verão que em suas vidas as coisas se tornam muito simples e que vocês literalmente fogem do que é complicado, porque o que é complicado não é verdade. É por isso que insistimos tanto nos 4 pilares do coração há anos, na humildade, na simplicidade e aqui estou falando do seu personagem. Vocês não podem alegar viver a verdade e querer desempenhar qualquer papel.
Claro que vocês têm ocupações, vocês têm um papel na vida material, mas enquanto vocês atribuem a si mesmos uma virtude ou um papel espiritual em qualquer nível, você não está pronto para a verdade, você não é humilde o suficiente, você não é simples suficiente, você ainda está procurando o meio-dia às 2 horas. Eles não me cortaram ali, eu não disse nada terrível ainda. E eu te garanto, pergunte aos irmãos e irmãs que vivem isso, de novo, todos eles podem te dizer a mesma coisa, isso sempre esteve aí, é tão simples que uma grande gargalhada interna te leva e que você nunca mais se deixa enganar por sua pessoa, sua alma ou qualquer coisa que você possa ver ou ouvir, perceber. Você é imutável no imutável, você é eternidade no efêmero. Enquanto não for isso, você ainda está procurando, duvidando, querendo progredir em algum lugar. Considere que não há nada para melhorar, considere que não importa quais as aparências, você é sempre perfeito. Considere que você sempre esteve lá, independente do nascimento deste corpo ou da morte deste corpo. Então você será realizado, literalmente realizado. Mesmo que haja sofrimento, ele não será capaz de se apegar a você. Mesmo que haja uma doença, mesmo que ela não desapareça, ela não fará você sofrer. Você sentirá a dor, é claro, mas não o sofrimento. Sofrimento e dor são duas coisas diferentes, você entende isso? Outra pergunta. Irmão, então eu tenho uma experiência vivida do personagem, aí, que eu gostaria de compartilhar, em que há um pequeno questionamento do sentido dessa experiência. Eu posso ouvir você, mas você tem que vir aqui porque não vai tão longe, não levamos um microfone externo e é um microfone da máquina, então os outros também devem poder ouvir. Então, ou você vem e fala sobre isso, não na frente da tela, se quiser atrás dela, ou passa para a Elisa que repete. Então estou bem ao lado, aí eu acho que eles vão te ouvir, pronto. Irmão. Então a experiência de fato do personagem é que, alguns meses atrás, o personagem realmente assistiu a um funeral de um ente querido, e depois do funeral, ele começou a sentir uma interação como uma presença que começou a embaçar sua visão, e que se espalhou como uma dor muito forte no plexo solar, e também uma pressão muito, muito forte no sangue, levando a dor de cabeça e assim por diante. Irmão. E aos poucos foi se intensificando apesar de observar o que estava acontecendo. E depois de um tempo veio a ideia do personagem, de fato, dizer eu sou o caminho, a verdade, a vida e, a partir desse momento, essa dor de fato diminuiu como se fosse de fato absorvido ao nível do coração. Irmão. Então aqui está de fato essa experiência que eu queria compartilhar e a pergunta é: o que ela faz em um processo que estamos vivendo hoje ou no nível da humanidade? Qual é o significado desse tipo de experiência para o personagem no palco? Simplesmente te mostra a eficácia do momento presente, quando você afirma eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas são as palavras de Cristo, você afirma o que você é. E é um primeiro passo que permitiu que você visse que a pressão do plexo solar foi liberada através do coração. Mais uma vez, sua explicação, seu testemunho dá conta diretamente da força do que você é a partir do momento em que você não se opõe ao que se manifesta, mas pensa em afirmar o que você é. Não se trata de se opor ao que é realmente percebido e sentido, é também uma questão de lhe atravessar, e se todos vocês fossem capazes de ter a mesma fé em todas as provações de suas vidas e afirmar nas profundezas da dor ou sofrimento, ou de qualquer acontecimento, para acolhê-lo e dizer o que você é, mesmo pelo verbo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como você disse, você o vive. Eu agradeço a você por este testemunho que corresponde a coisas que cada um de vocês pode viver hoje com desconcertante simplicidade, mas é claro que muitos de vocês ainda preferem, infelizmente, ter visões, ter informações, em vez de viver o momento presente.
Mas inexoravelmente, os acontecimentos da Terra os trazem de volta a vocês mesmos, mesmo através de dramas, até mesmo através da Terceira Guerra Mundial que, como vocês sabem, começou vagarosamente e que nunca vai parar. Até agora as armas nucleares não foram usadas, elas serão usadas extensivamente no último trimestre deste ano, quando os sinais no céu se tornarão ainda mais significativos. Quais são esses sinais no céu? É claro que não é apenas a visibilidade de Nibiru, é a cor anormal dos céus noturnos, é o movimento das estrelas no céu, é a localização anormal do Sol, da Lua e outras luzes. Tudo isso já existe, basta olhar para o céu, basta olhar em seus dispositivos modernos a localização do norte, mesmo com uma simples bússola, e você verá onde o Sol está se pondo, verá que a Lua não está absolutamente onde deveria estar. Esses sinais celestes, assim como os sinais geofísicos e climáticos, voltaram agora ao excesso. Como você sabe, o granizo dá granizos cada vez maiores, eles não terminarão de crescer. Quando você tem, e eu disse isso há muitos anos, quando você tem ventos de 300 a 400 km por hora, quando você tem granizo do tamanho de um melão, isso destrói toda a arquitetura da sociedade. O que você quer fazer senão de se voltarem para vocês mesmos? Vocês não terão medo porque saberão que é inevitável. E como é inevitável, o que vocês querem fazer, se não entrar em si mesmos em silêncio, em acolhimento, em aceitação? E use um mantra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou eu sou o alfa e o ômega, que é a estrita verdade. Vocês vão experimentar o fato de que não há ninguém, vocês vão experimentar o fato de que toda a criação, realmente, é um chamariz e que vocês são anteriores a tudo isso, que vocês são a pura felicidade, e que vocês acreditaram ser um personagem imperfeito que devia evoluir, que devia se transformar. Mas essa é a mentira que nós, anciões, também ensinamos porque a desconhecíamos. Nós tínhamos visto, se era eu, se era o irmão K, se era Sri Aurobindo, tínhamos visto que havia algo depois do Sol e depois da luz, mas não havíamos vivenciado isso. Nenhuma das mães genéticas o vivenciou, nenhuma das estrelas, com a possível exceção da estrela Gema Galgani, que descreveu a unidade para vocês, chegou tão perto disso. Por isso, em 2012, Bid interveio e começou a quebrar a história, e por isso alguns anos depois, em janeiro de não me lembro em que ano, nós também entramos em êxtase, para viver o real. É por isso que nosso discurso mudou profundamente. O discurso que fizemos só poderia ser em função do que sabíamos. Tínhamos conhecimento de um plano que se chamava de ascensão na quinta dimensão, ou em sua origem estelar, mas não tínhamos conhecimento de que o real nada tem a ver com dimensões, não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com o espaço, não tem nada a ver com o cosmos. Mas sabemos com certeza que o lugar da resolução é aqui neste corpo, nesta terra, e também para todos os irmãos e irmãs desencarnados em êxtase que estão esperando por este momento. Mas também para todos os membros da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres que, como eu lhes disse, em algum momento encherão seus céus, porque o alfa e o ômega da origem do sonho da criação é a Terra. Tudo o mais que vocês veem no céu é apenas uma projeção, só a plenitude do vazio, do nada, os traz de volta a si mesmos. Enquanto vocês não o tenham vivido, vocês não podem acreditar. Isso pode até ser uma forma de negação, até mesmo terror, para aqueles de vocês que estão nos mecanismos vibratórios e que estão presos de alguma forma a visões, percepções, comunicações. Você vê? Eles ainda não me cortaram, né? Há uma palavra que não deve ser pronunciada. Assim podemos continuar. Elisa. Como me conecto com quem realmente sou? Acabei de explicar por 1 hora. Seja simples, seja humilde, não peça nada, esteja lá, presente, aqui e agora, sem esperar nada e sem pedir nada. Elisa. E como perceber que sou aquilo que realmente é e não esse personagem? Obrigado.
Acabei de explicar, é o caso de tudo o que temos dito há anos. Elisa, uma irmã. Olá, pergunta para uma. Aqui está. Depois de 3 horas de silêncio com a mente silenciosa, obviamente sem dormir, todos os objetos na sala foram como se fossem sugados por mim sem medo, etc., exceto a parede e o teto. Então 2 túneis pareciam transparentes com, atrás, paisagem. Desculpe-me, eu tenho que com isso você pode me dar um pequeno lenço, por favor, Elisa? Eu olhei sem ir lá. Você pode me explicar se entendi direito o que eles queriam me mostrar, por favor? Então ela ficou em silêncio. Ela viu 2 túneis transparentes. E ela viu o famoso túnel, mas não foi lá. Não. Elisa, o que queriam mostrar a ela? Não entendi muito bem. Ela descreve sua experiência e quer que eu diga o quê? O que queriam mostrar a ela mas ninguém lhe mostra nada, a criação de um túnel como aqueles vivenciados por irmãos e irmãs que têm experiências de quase morte, ECMs como você diz em inglês, sempre existe esse túnel. O túnel é um espaço que permite contornar os planos astrais inferiores e passar diretamente para a luz. Então, até agora, parecia que estávamos nos movendo por esse túnel, mas na verdade o túnel faz parte de nós, então o problema é que o túnel tem que ser tomado, isso dá sensações muito particulares por trás dos olhos fechados, que dão como flashes estroboscópicos ou anéis estroboscópicos que se sucedem cada vez mais rapidamente. Esses mecanismos já haviam sido descritos em 2011 e 2012 nos processos de deslocalização da consciência. Efetivamente, quando você tem percepções, você pode ver este túnel, você simplesmente tem que ficar calmo, absorver o túnel que criará a sensação de deslocamento, você se fundirá no paraíso branco, em Chantilly-Laia, na luz branca que não queima, do sol. E se você ficar quieto lá, você passará para o que eu nomeei, para a Cabala, o que é chamado de Ein Sof, ou seja, o que está além da luz, você passará do mundo das emanações, dos mundos brilhantes para o mundo dos arquétipos e além existe o que está além da luz, o Ein Sof, e aí você está em casa. Portanto, há uma viagem que não foi completa, se posso dizer. Se acontecer de novo, apenas deixe o túnel passar por você, você receberá os flashes estroboscópicos. Mas, novamente, não é uma constante, mostra-se naqueles que são muito perceptivos ao nível do invisível, mas não precisam de tudo isso porque na maioria das vezes você vai viver uma mudança no ritmo cardíaco que já foi explicado há alguns anos, onde você vai passar de um ritmo clássico de 2 tempos de como se diz, sístole e diástole, para um ritmo de 3 tempos como na triosteopatia unitária. Mas isso acontece espontaneamente. Mais uma vez, isso é para aqueles que percebem no nível do corpo as modificações do nível e do estado de consciência, mas isso, novamente, não é absolutamente essencial ou obrigatório. Elisa, um irmão. Quando comecei a lhe seguir em 2020, um dia no jardim, de olhos fechados, deitado repetindo ágape, logo em seguida, vivenciei o fato de ser sem forma, de ser o espaço no jardim. Durou alguns momentos e então eu abri meus olhos. Você pode me esclarecer, por favor? É um momento de eternidade dentro do efêmero, é a suspensão e parada do tempo. Efetivamente, quando o tempo começa a parar dentro de você, você não está mais identificado com sua forma, mas há uma identificação final, você se torna espaço. É realmente algo que é muito especial para vivenciar. E além do espaço, o próprio espaço desaparece, não há mais luz, há o grande silêncio e há o estado real, o estado natural. E quando você o vive, mesmo que apenas uma vez, acabou, não precisa vivê-lo novamente, o estado está instalado no seu cotidiano.
Então, é claro, se você sentir as energias, você sentirá o canal mariano, a coroa da cabeça, a coroa ascendente do coração, você pode sentir a onda da vida, a sagrada lemniscata nas costas, os pontos de pressão nos chakras da alma e do espírito, mas tudo isso não importa para você, é simplesmente algo que a acompanha, que não é um suporte como antes, mas que acompanha o estado natural. Quanto mais você se desnuda e deixa as vibrações serem o que são, menos você está sujeito a essas vibrações e, portanto, às experiências intermediárias da consciência. Você não está mais na supraconsciência, mas está se aproximando da consciência, ou seja, do que é anterior à consciência, ou seja, alfa e ômega, ou seja, na verdade, aquilo que você é. Você tem, mais uma vez, inúmeras maneiras de transmitir sua experiência, mesmo que seja inexprimível em palavras. O estado natural, às vezes é acompanhado, como no testemunho de nosso irmão agora ou dessa irmã que estou pensando ali, de manifestações. Mas isso, mesmo quando acontece de novo mais tarde, você não precisa mais de manifestações, você não precisa mais de visões, você não precisa mais de vibrações, mas você sabe que está lá. Não pode haver dúvida sobre o que você é. Pode haver inúmeras dúvidas para a pessoa sobre como será seu amanhã, mas isso não te incomoda tanto. A parada do tempo é o espaço. Você tem astrofísicos hoje, um que é muito conhecido cujo nome eu esqueço, que fala com você, sobre esse tipo particular de relação, entre tempo e espaço. Você se torna a inteligência da luz, você é todo o espaço. Este é o estágio preliminar antes do desaparecimento do espaço também. Mais uma vez você não pode representá-lo com seu intelecto, ou mesmo com as percepções, você só pode vivê-lo. Eu gostaria, se for possível, enquanto estou falando sem parar, que alguém me dê um copo de água, sem álcool e água, por favor. Na mão, porque dá sede aos que falam muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, isso é um copo grande. Som da água. Obrigado, a vodka era muito boa. Quem sabe quem pode tomar isso? Obrigado. É isso e eu estou fresco e disponível novamente. Elisa, uma pergunta, porque relembro que quando terminarmos a primeira sessão e após o intervalo, cerca de 2 horas, será hora de fazer uma pausa. Do contrário, todos vocês vão se queimar. Elisa, ainda temos meia hora. Perfeito, então vamos continuar. Eu especifico que também voltarei após o intervalo, e informaremos a hora depois. Elisa, eu tinha uma pergunta mas esqueci. Bem, essa também pode ser a pergunta. Por que esquecemos 5 minutos depois o que queremos fazer? Por quê? Elisa, porque nos esquecemos. Porque esquecemos o que queremos fazer. Porque esquecer faz parte do despertar. Quando você até esquecer qual era o seu nome, quando você esquecer que você foi humano, isso significa que o momento coletivo está muito próximo. Em algum momento, eu lhes disse, com as circunstâncias dos fantoches, vocês não saberão para onde olhar, exceto para dentro de si mesmos. E é claro que vocês devem necessariamente passar por um estágio de esquecer suas memórias, seu personagem, seu sofrimento, seus sofrimentos, suas alegrias, suas tristezas. Isso é o que está acontecendo agora, já há muitos anos. Mas também vai ficar maior. Porque se vocês esquecerem, vocês também esquecem o sofrimento, vocês não são mais afetados pelas lembranças, vocês ficam ainda mais disponíveis para o momento presente. Elisa, é muito difícil conviver no dia a dia com esses esquecimentos frequentes. Este é, de fato, cada vez mais um problema para muitos irmãos e irmãs. Mas em algum momento, você será forçado, pela força das coisas, a abandonar sua vida cotidiana em todos os níveis. Mas isso realmente será nos momentos finais da revelação ou do evento, se você preferir.
Aproveito esta oportunidade para esclarecer, porque muitos de vocês estão falando sobre os 3 dias. Sempre dissemos que o evento poderia muito bem ser Nibiru, como o Flash Galáctico, como a mudança de polos, ou um evento coletivo, como um enorme meteorito que sacudiria os oceanos. Além disso, foi escrito de maneira criptografada, mas também real, no Apocalipse de São João. Relembro que 1/3 da Terra deve ser derrubada, que 1/3 dos oceanos deve desaparecer e que 1/3 das estrelas do céu também devem desaparecer. Não é apenas uma linguagem codificada, metafórica ou vibratória, é também uma sequência estritamente real. Elisa, todos nós vamos morrer. Você nunca nasceu. O que você quer morrer? Risos. Somente a pessoa morre, somente o personagem morre. Somente a alma é dissolvida. O que você na verdade não pode ser afetado por nenhum evento. E é por ocasião deste evento, seja ele qual for, coletivo, que vocês finalmente se encontrarão nos irmãos e irmãs que ainda não se encontraram. Vocês não têm com o que se preocupar, viva sua vida o máximo que puder. Cumpra suas obrigações, se houver. Aproveite o seu tempo livre se vocês estão livres. Todo mundo está em uma situação diferente, mas tudo é feito para aproximá-los do evento. Elisa, pergunta que um pouco, ficaremos no mesmo espaço em branco à medida que Nibiru chegar? Repete aí. Elisa, vamos ficar no paraíso branco. Mas ninguém fica no paraíso branco. O paraíso branco é um estágio intermediário diante da verdade. A morada suprema da paz, Shantinilaya, o paraíso branco, é o estado de beatitude do si, mas depois do si há verdade. Então vocês não vão ficar no paraíso branco. É apenas uma passagem antes de se encontrar na nudez da verdade. Silêncio. Discussão na sala. Irmão, então eu tenho uma pergunta sobre meu personagem. Risadas leves. Nós ouvimos você. Irmão, então ele é acompanhado por uma presença ao nível do ombro esquerdo que se manifesta de tempos em tempos e a pergunta é: qual é o significado dessa presença nos tempos em que vivemos hoje? É um acompanhamento. Uma presença que é percebida no canto superior esquerdo aqui passa necessariamente pelo que foi chamado de canal mariano. Também pode ser o que é classicamente chamado de anjo da guarda, ou um ser de luz que o acompanha nesta transição. E eu te lembro, se você é canhoto ou destro, um ser de luz sempre vem da esquerda e de cima e entra em você pelo canal mariano. Em algum momento, essa presença se fundirá depois de ter passado pelo canal mariano e na porta que foi nomeada, creio que a unidade, acima do peito esquerdo, se unirá ao coração. Nesse momento você descobrirá que não existe você e a entidade, que de fato vocês são tanto um quanto o outro. E aí aparece o grande silêncio. E aí você se reconhece. É também um caminho, existem números que permitem que você se encontre. Novamente, isso não é essencial nem obrigatório. Mas essas são coisas que podem acontecer e obviamente são uma grande ajuda para estabilizar o estado natural. Elisa, bem, eu lhe digo que há alguns meses eu perdi uma amiga para esta doença tão comum no momento, que não sabemos se ela... Não diga a palavra. Elisa, não. Mas não sei se a mataram ou se ela morreu daquilo. Na verdade, o fato é que ela partiu e à noite, no dia de sua morte, a noite em que a vi, ela veio me visitar no quarto, do lado direito. Ela me deu um aceno muito gentil com a mão, portanto com um sorriso, um grande sorriso. Onde ela estava? No astral. Qualquer coisa que apareça quando você está na posição estendida do lado direito é um desencarnado, mas não o astral negativo. O astral no sentido de energia negativa não vem da direita, mas vem das partes laterais inferiores das coxas ou pernas. Então essa pessoa tinha acabado de morrer, é isso? Elisa, durante o dia sim.
Sim. Então ela ainda não foi liberada de seu personagem. O processo de purificação do corpo etérico. Quando lhes dizemos que os desencarnados vão direto para o paraíso branco, eles não vão lá, na maioria das vezes, instantaneamente. Deve haver primeiro uma purificação das memórias, uma purificação etérica, astral e mental que não leva 40 dias, como se descreve em todas as tradições, mas que, em geral, requer uma boa semana, o tempo para se desencrustar de hábitos, memórias e crenças. Onde você queria chegar, queria saber a origem, não é? Elisa. Sim, eu queria saber exatamente se ela estava no astral ou se ela estava em outro lugar. Um desencarnado sempre chega quando você está deitado, à sua direita, mesmo que seja depois um ser de luz. Enquanto ele ainda estiver marcado por sua forma, ele não pode se manifestar no canal de luz, no canal mariano. Ele se manifestará no que é chamado de Antakarana, mas do lado direito e geralmente de cima. Em geral, começa com uma leve pressão no ombro ou uma carícia na bochecha. Elisa. Eu a vi na porta, minha porta está do lado direito e eu a vi na porta, ela está do lado direito. Sim. Elisa. Ela me cumprimentou e desapareceu. Ela veio apenas cumprimentá-la. Como eu disse, a partir do momento da morte, você não está imediatamente no paraíso branco, a menos que já esteja livre durante sua vida. Há um período de purificação, por assim dizer, que é um relâmpago de todos os planos densos da Terra. Irmão, a passagem pelo paraíso branco para aqueles que deixam este plano é obrigatória, ou aqueles que já estão livres. Aqueles que já estavam de fato livres nesse plano não transitam pelo paraíso branco e voltam diretamente para o que são. O paraíso branco não tem mais utilidade para quem já é livre. O paraíso branco é um lugar muito atraente, porque de fato você está em uma luz branca de amor absolutamente incrível, onde sua própria forma começa a desaparecer. Tudo está preenchido com esta luz benevolente e amorosa. Mas aquele que vive o absoluto não precisa mais parar, se posso dizer, no paraíso branco ou no si. E na maioria das vezes eu diria, no estado real e natural, o paraíso branco também é vivenciado como uma ilusão. Isso é o que Nisargadatta disse no final de sua vida. Ele mesmo disse que o eu sou, o si, é uma ilusão total. Simplesmente tinha uma utilidade pedagógica, um pouco como fizemos com os anciãos, as estrelas e os arcanjos com outras dimensões, ou seja, trazer sua consciência para os chakras, para as novas portas, para as estrelas, para os novos corpos, para permitir que você integre níveis de consciência. Mas hoje isso é inútil. Porque a estrutura matricial do corpo crístico está disponível para todo ser humano desde o ano, acredito, 2017. Elisa. E se sairmos e não resolvermos todos os nossos conflitos? Isso será necessariamente resolvido. Elisa. Sério? Ninguém pode escapar da verdade. Mesmo aquele que hoje está em total contradição ou oposição. Quando você se lembra, você não pode se recusar a se lembrar de quem você é. E quando você o vive, você se livra instantaneamente de tudo que é supérfluo. Mesmo que isso deva acontecer no último momento do sonho da criação. Ninguém pode escapar. Elisa. Ninguém. Ninguém. Risos. Relembro que o processo a ser vivido na Terra diz respeito à totalidade da criação, à totalidade dos universos, aos multiversos e também à totalidade das dimensões. Elisa. Mas não portais orgânicos. Os portais orgânicos não existem. Eles simplesmente serão dissolvidos na luz do éter primordial. Posso pegar minha vodka de volta, por favor? Risos. Muito obrigado. Obrigado. Irmão, sobre o portal orgânico. Estamos falando de um portal e a noção de portal lembra uma zona de passagem em algum lugar. Exatamente. Irmão, o que é realmente? O que acontece nesta zona de passagem finalmente?
Os portais orgânicos servem acima de tudo como retransmissores para os arcontes. Os arcontes que lembro estão em dimensões intermediárias, ou seja, teriam conseguido estabilizar sua presença onde teoricamente não há vida possível. Falamos sempre do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Mas explicamos que nem todas as dimensões são habitáveis. Estes são locais de interferência. Os arcontes no princípio do confinamento, ao dobrar o espaço-tempo além do permitido pelas manifestações da criação, tornaram possível a estabilização de suas consciências neste plano intermediário que é chamado de quarta dimensão. Eles precisavam ver através de animais ou portais orgânicos para monitorar suas criações e seus confinamentos. Então, efetivamente, o termo portal é totalmente apropriado porque eles realmente servem como portais. Os arcontes, mas também outras entidades pertencentes a outras linhagens que não os répteis, em particular os insectoides por exemplo, são capazes de usar esses portais para ver com olhos de carne o que está acontecendo. Permite controlar as massas de uma maneira muito mais importante. E não vou lhes dizer nada de novo quando digo que todos aqueles que estão em posições de comando, em qualquer nível, são todos portais orgânicos, não são humanos. E isto vai começar a aparecer mais e mais. Elisa, uma pergunta do personagem. Dizem-nos agora, está na moda, que a Terra não é como nos disseram. Que haveria mais continentes reunidos em uma cúpula e que estaríamos cercados de gelo, e que a Terra não seria tão redonda como nos dizem. Então vou dizer a vocês, se a Terra é uma lata, se é um retângulo, um quadrado, um cubo ou uma esfera, não muda nada. É algo que foi colocado em seu caminho para afastá-lo. Não importa se é verdadeiro ou falso. A Terra foi confinada, é uma realidade, mas é neste confinamento que se encontra a origem da vida. Não vou voltar ao cristal azul das mães geneticistas de Sírios que estiveram escondidas em um país latino-americano, isso é história. Mas, novamente, se a Terra é redonda, plana ou perfurada, realmente não importa. Isso se destina a atraí-los para a curiosidade, para afastá-los de si mesmos. Porque honestamente, se vocês reconhecem que a Terra é plana, o que muda nas suas vidas? Estritamente nada. Elisa. Bem, mentiram para mim. Risos. Mas vocês foram enganados desde o início. Risos. E mentimos para nós mesmos, todos sem exceção. Elisa. Estamos em um. Há mentiras ainda maiores. A maior mentira é fazer vocês acreditarem que dependiam de um Deus, de uma autoridade externa ou de alguma evolução. É muito mais sério do que a Terra plana ou a Terra redonda de qualquer maneira. Em suma, responderei que se interessar por isso é uma grande perda de tempo. Porque o fato de vocês entenderem que mentiram para vocês não permite que vocês encontrem o que vocês são, não é? Ainda é uma ocupação, como você diz do personagem ou do ego, Elisa. O personagem, ele é muito curioso. Comentário na sala. Acho que talvez seja hora de refrescar os seus neurônios, certo? Elisa. Talvez um pouco. Você tem outras perguntas? Antes de eu voltar depois do intervalo. Elisa. Dizem-me em sonhos que outubro. O que isso significa? Porque me dão no astral, talvez no astral das datas. As datas correspondem a momentos cíclicos na localização do planeta. Sempre dissemos a vocês que houve períodos privilegiados para o evento, sem nenhuma certeza. De fato, o mês de outubro é o período de Todos os Santos e é uma época propícia ao evento. Isso não significa que seja certo. Não procure uma data, vocês estão dentro dela. Quanto mais vocês se contentam em viver o que a vida lhe traz a cada minuto, mais livre vocês são. Quanto menos perguntas vocês fizerem a si mesmo, mais disponível vocês estarão em suas vidas, mais vocês descobrirão a vida. Isso é válido para todos. Seja o mais simples e natural possível.
Se vocês não têm nada para fazer, não façam nada. Se vocês forem convidados para uma viagem, façam uma viagem. Se sentir vontade de pintar, pinte. Mas vocês terão que, e logo de qualquer maneira vocês não terão mais acesso à informação, vocês terão que se afastar da cena do mundo. Mas não é que vocês terão que fazer isso, é que vocês não terão outras soluções. Vocês só terão acesso ao que está acontecendo em casa. Nada mais vai ser filtrado. Seja por causa do evento, seja por causa dos maus rapazes, ou seja por causa da guerra. Todos os meios de informação, sejam eles quais forem, desaparecerão da Terra. Será também a ocasião para ficar em silêncio e notar que quando as ondas elétricas, eletromagnéticas, de todos os tipos, não são mais emitidas, você se encontra espontaneamente, sem procurá-la, no estado natural. A poluição elétrica é muito real. A poluição elétrica e eletromagnética contribui para o seu confinamento em um grau que vocês nem podem imaginar. Quando suas telas estiverem silenciosas, vocês estarão livres. Uma irmã. E não teremos mais que pagar a hipoteca. Nada mesmo. E isso não é uma previsão, e é isso que os maus rapazes estão planejando, mas também será induzido pelo pulso eletromagnético, seja do flash galáctico, seja de Nibiru, ou da inclinação dos polos. Vocês vão perder o norte. E quando vocês perderem o norte vocês se encontram. Vocês não terão mais nenhuma necessidade externa durante esses eventos eletromagnéticos, nem para comer, nem para beber, nem para ver, nem para se mover. Elisa, vai doer. Risos. Não há razão para doer. O paraíso branco nunca fez mal a ninguém. Todos aqueles que tiveram o que é chamado de experiências negativas de quase morte, ou seja, cerca de 5 a 10% dos experimentadores, são pessoas que voltam de uma experiência de quase morte com memórias excruciantes. Mas é claro que eles não entraram na luz, foram impedidos por familiares ou séries que se apresentavam de acordo com as religiões, como Cristo, Maomé, Buda, etc. Eles recusaram. Mas aquele que vive o paraíso branco, como será o caso, nunca mais poderá ter uma experiência infeliz. Não é possível. Silêncio. As perguntas se esgotaram por enquanto. Elisa, sim. Então talvez façamos uma pausa. Basta dizer aos espectadores e à sala que horas são aqui em casa. Elisa, 5 minutos para 6. Então são 6 horas, digamos, e recomeçamos por volta das 6:30, 15 para as 7, até a hora da refeição, ou seja, 1h15, 1h30. Quanto a mim, eu lhe digo, até breve, portanto, até daqui a pouco. Já lhes dou toda a minha paz e todo o meu amor e lhes digo muito, muito rapidamente, dentro de pouco tempo. Obrigado por sua atenção, obrigado por suas perguntas, acima de tudo. Com todo o meu amor, até logo. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.